Bom, agora a gente vai aprender como construir a tábua de uma operação. Mas, primeiramente, para que construir uma tábua de operação? A tábua oferece uma vantagem quando a gente está trabalhando com grupos finitos, de visualizar naquele conjunto quais elementos são inversíveis, quais elementos são simetrizáveis, se todos são ou não, tá? Mas a desvantagem é essa. Ela só é útil quando você está trabalhando com um conjunto que é finito e que não tenha tantos elementos, que senão vai ter um trabalhão imenso. E aí eu construí uma tábua genérica para um conjunto E, que tem N elementos, N maior do que 1. Então, a primeira coisa que a gente faz é, na primeira linha, a gente vai listar todos os elementos de E essa linha é chamada de linha fundamental. Mesma coisa na primeira coluna, que é a coluna fundamental. O que é que nós vamos ter na iésima linha e na jésima coluna? Vai ser a operação do elemento AI com o elemento AJ. A operação, nesse caso aqui, eu chamei de estrela porque é uma operação qualquer. Nesse exemplo, a gente vai construir a tábua 16 para soma e multiplicação. Eu fiz aqui só da multiplicação, vou deixar da soma para vocês. Mas olha só, bem simples. Na linha fundamental, listei todos os elementos 16. Quem são os elementos 16? São as classes residuais de 0 barra até 5 barra. E na primeira coluna também listei essas classes. Então, vou começar com a linha 1, coluna 1. Né? Excluindo a linha 1, é a próxima após a linha fundamental. O que é que vai ter na linha 1, coluna 1? Vai ter a operação do elemento 0 barra com o elemento 0 barra. Então, na linha 1, vai ser a operação de qualquer um dos elementos com o elemento 0 barra. Então, a gente já pode preencher direto, porque na multiplicação isso vai dar 0 barra, independente de quem seja o elemento. E a mesma coisa vai acontecer na coluna. A próxima. Vamos fazer agora para 1 barra. Lembrando que 1 barra é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu operar ele com qualquer outro elemento, vai dar o outro elemento. Então, fica fácil aí preencher a segunda linha e a segunda coluna. O próximo. Agora, a gente vai fazer com o 2 barra. 2 barra vezes 2 barra dá 4 barra. Agora, 2 barra vezes 3 barra dá 6 barra. E como vocês podem ver, eu errei, mas não vou fazer novamente. Quem é 6 barra em 16? 6 barra é 0 barra. E aí eu coloquei 1 barra, tá? Então conserte isso aí. 2 barra vezes 4 barra dá 8 barra. Mas quem é 8 barra em 16? Lembrando que 16 vai de 0 barra até 5 barra. E se vocês fizeram naquele exemplo anterior, vocês vão ver que o 8 barra é igual, a classe 8 barra é igual à classe 2 barra. Aí a mesma coisa, 2 barra vezes 5 barra dá 10 barra, mas 10 barra em 16 é 0 barra. E aí vocês vão repetir esse mesmo processo para a terceira coluna, quarta coluna e a última. E aí, observando a tábua agora, vocês conseguem me dizer se todos os elementos têm simétrico? E todos os elementos têm inversíveis? Inversíveis aqui, por exemplo. Quando é que um elemento é inversível? Quando você opera ele, quando existe um outro elemento, né? Então, que quando você opera eles dois, o resultado dá o elemento neutro. O elemento neutro de quem? Nesse caso, da multiplicação, que é 1 barra. Então, para todos os elementos serem inversíveis, necessariamente, em todas as linhas e todas as colunas, tinha que aparecer pelo menos 1 barra uma vez. Mas aí eu já estou vendo que na 1, 2, 3, quarta coluna não aparece 1 barra, né? No meu aparece porque eu coloquei 1 barra ao invés de 0 barra. Mas na última coluna, por exemplo, o 5 barra é um elemento que em Z6 ele não é inversível para multiplicação. Aí eu quero que vocês façam a mesma coisa para adição e depois para o conjunto Z7, adição e multiplicação, e eu quero que vocês comparem, façam essa mesma análise com a tábua de Z7. Observe se dá para identificar, olhando a tábua, se todos os elementos de Z7 são inversíveis. E é isso.